Fala pessoal, Thiago aqui de novo, dessa vez para bater um papo com vocês sobre como evoluir, como crescer e não estagnar dentro do audiovisual. Afinal de contas, tem muita gente aí que está estagnada, não consegue evoluir e muitas vezes não sabe o caminho, não sabe qual é a direção que tem que tomar, o que precisa ser trocado de equipamento para poder seguir adiante e seguir nesse processo, evoluindo e entregando melhores resultados. Eu mesmo aqui sou um exemplo vivo disso, né? Mostrando basicamente o vídeo de número 1 há mais ou menos 4 anos e meio atrás e o último vídeo, por exemplo, o vídeo de número 500 e poucos aqui dentro do YouTube. Olha só o quanto que teve de evolução audiovisual neste canal, o quanto melhorou a imagem, o quanto melhorou o áudio, a edição, o quanto melhorou esse contar de história. Então a ideia é que você identifique aonde você está nesse processo e entenda, sobretudo na parte de equipamentos, o que você deve fazer, o que você deve trocar para você seguir adiante evoluindo. Nesse universo do audiovisual, tudo vai contar e andam juntos, né? A técnica mais essa evolução de equipamentos que está sempre numa constante evolução. Não tem como você fugir disso. Se você quiser realmente melhorar a sua qualidade, você crescer e evoluir dentro da sua entrega no audiovisual, você vai ter que estar sempre antenado em relação ao que tem de novidade aí nos produtos e como utilizar as técnicas aí que já existem para nos ajudar a contar a história. Tudo vai contar, tudo vai fazer a diferença. Os mínimos detalhes fazem a diferença, né? Não é à toa que um filme tem uma qualidade totalmente cinematográfica, a gente usa muito a palavra cinematográfica, e tem algo totalmente diferente de outras entregas, como por exemplo do YouTube, porque ali eu costumo dizer que existe ali a utopia, né? Existe o que tem de melhor em termos de equipamento, estrutura, gente especializada fazendo acontecer da melhor forma, né? Tudo conta, inclusive o figurino que você vai usar também conta. Fazendo um adendo aqui, eu quero deixar claro que esse vídeo só está sendo possível graças a Insider, quem está patrocinando o canal e é responsável por criar essas camisetas aqui e diversas outras vestimentas incríveis. Pessoal, eu tô usando aqui uma Tech Shirt, que é uma camiseta que tá além do seu tempo, eu diria. Eu nunca vesti nada tão gostoso, tão prazeroso, ainda mais num calor que tá fazendo agora, né? Um calor super alto aqui no Brasil. É algo que fica excelente no corpo. Tô usando aqui uma roupa P, né? E preta, porque o preto, ele tem uma facilidade também aqui em relação ao meu cenário, tudo combina como eu falei, então faz total diferença. Pessoal, eu quero avisar vocês que nós estamos na Black Friday e a Insider, ela comercializa suas roupas pelo site, né? E lá você tem descontos que já estão com os melhores preços. Mas com o link aqui da descrição que eu vou deixar e com o cupom de desconto, você consegue chegar a até 40% do valor, dependendo da peça que você escolhe, né? Então é uma oportunidade incrível de você ter a sua Insider. Pessoal, gostei demais. Essa roupa aqui, ela não desbota quando você lava. Depois de lavar e secar, é só vestir, você não precisa passar. Ela desamassa já no seu corpo conforme você vai usando. Ela é anti-odor. Enfim, além disso, feita ecologicamente também, né? Então, quer dizer, atendendo todos os princípios aí, você tem que conhecer. Vou deixar o link na descrição. Você vai gostar. Bom, vamos começar falando então do dispositivo que grava as imagens, a câmera, né? Em qual câmera você está situado ali dentro de um contexto de hoje em dia? Tem pessoas que filmam com celulares, tem pessoas que filmam com DSLRs mais antigas, com as mirrorless mais modernas, entre câmeras híbridas, né? Câmeras de cinema, enfim, tem uma vasta gama de opções para você estar utilizando. Em qual que você está e qual seria o próximo passo se você está situado, né, dependendo de onde você está situado no caso desses dispositivos aí. Se você usa celular, eu diria que você vai estar no modo iniciante dentro desse contexto do audiovisual. Ah, Thiago, mas acabei de assistir aí o evento da Apple, onde foi filmado inteiro com o iPhone 15, aquilo lá tá espetacular. Ou, conheço gente que só usa celular e a imagem é espetacular.
Sim, ela é espetacular, existem gente muito profissional mostrando coisas muito profissionais, mas se você quiser realmente evoluir e chegar no máximo dentro do audiovisual, o celular eu diria que está na fase inicial. Mesmo, por exemplo, com o iPhone 15 agora filmando em Apple Log, filmando em Apple ProRes, que tem uma qualidade de arquivo muito boa, um celular continua sendo um celular. Ele não vai ter lentes intercambiáveis, não vai te dar uma profundidade rasa de campo para você ter um desfoque cremoso que faz parte do contar a história. Não é 100% essencial para tudo, mas vai fazer diferença em um contar de história. Então, eu diria que o celular, mesmo esses mais modernos, eles estão na parte, na fase inicial. Se você quiser evoluir, você pode sim utilizar um celular, mas eu diria que ele seria o primeiro estágio. Acima dele a gente parte para as DSLRs, mais antigas, e no caso as mirrorless mais modernas. Quando você passa por um estágio desse, eu te digo que você está se profissionalizando mais, Você vai estar com uma entrega provavelmente com mais opções e mais caprichada, justamente por ter lentes intercambiáveis. Isso de você poder trocar numa câmera híbrida as lentes e você escolher diversas milimetragens de lentes e também com aberturas, f1.4, 1.8, 2.8, você consegue, dependendo do tamanho do sensor, um desfoque super cremoso, uma profundidade rasa de campo, e aí você consegue contar a história de uma forma muitas vezes mais agradável, trazendo uma imagem muito prazerosa, Então este seria o próximo passo, na minha opinião. Dentro desses vastos equipamentos, que são DSLRs e mirrorless hoje em dia atualizados, nós temos aí alguns fatores para você entender onde você está também, algumas características, Por exemplo, tem câmeras que vão filmar em 8-bit e tem câmeras que vão filmar em 10-bit 422. Dentro dessas mirrorless aí todas, se você tá numa câmera que filma em 8-bit, você tem uma profundidade de cores aí bem menor do que os 10-bit 422. Então eu diria que se você está situado em uma câmera que filma 8 bits, você pode também dar um passo adiante escolhendo uma próxima câmera que já filme em 10-bit 422. 10-bit você já tem 1 bilhão de cores contra 16 milhões mais ou menos de cores do 8-bit, já vai dar uma diferença muito grande, principalmente no color grade, na cor que você vai atingir o skin tone, o tom de pele das pessoas, e você tem uma melhoria significativa quando você parte para dispositivos que já vão entregar uma imagem em 10-bit 422, Algumas câmeras, provavelmente quando você já filma nessa situação, ela já vai ter como filmar em um perfil dessaturado e descontrastado como o log, que é uma curva, mais flat, onde vai te dar um range dinâmico maior para que você consiga atingir resultados melhores na sua pós-produção com um color grading e tudo mais. Se você já está numa situação como essa, que é o que eu diria que é a maioria esmagadora dos filmmakers atuais, você pode dar o passo adiante, como eu aqui, que eu filmo com cinema câmeras e filmo em RAW 12-bit. Pessoal, o RAW 12-bit, ele vai além do 10-bit 422, porque ele me dá uma flexibilidade ainda maior. Eu costumo dizer que eu não perco uma imagem sequer, e quando eu digo que eu não perco uma imagem sequer, significa que eu faço ajustes depois que eu gravei na aba bruta dentro do programa de edição, mexendo no arquivo bruto, onde eu consigo regular ali exposição, o balanço do branco ali, o Kelvin, tonalidades e tudo mais, para que eu passe esse arquivo para o processo de colorir, que eu chamo de um processo destrutivo, porque você está colorindo e trazendo uma imagem que você gosta, do seu agrado, mas degradando aquele arquivo original. Eu passo por esse processo sem degradar absolutamente nada e ele já vai de uma forma perfeita, praticamente sem eu precisar fazer uma correção de cor que degradaria a imagem antes do color grading, Além da qualidade excepcional do RAW. Então, esse seria o passo, digamos que final hoje em dia para você, em termos de câmera, chegar na melhor qualidade possível, Dependendo de onde você está situado em tudo isso que eu falei, você pode já pensando em como vai ser essa evolução sua e essa troca de equipamento para chegar
até lá. Mais um ponto para ser destacado em relação a essa constante evolução seria nas escolhas, né, das lentes que você vai utilizar. Isso também faz total diferença nesse processo de evolução, já que uma pessoa completa em relação a um kit de lentes, ela vai trazer resultados que ela espera e não somente aquilo que dá para ser entregue, né? Normalmente o cinema ele costuma trabalhar com um kit de lentes que varia desde uma lente mais wide angle, né, como 14mm, 16mm, ou às vezes começando com 24mm, indo de 85mm a 100, 120, 135mm, por aí. É um range de 5 lentes, mais ou menos, 6 lentes, que normalmente se trabalha para que você escolha a lente certa para estar mostrando a situação da maneira correta. A maneira de se contar a história, normalmente ela consegue ser contada através de um kit aí de 5 lentes. Então, vale também você se atentar em quais lentes você está usando, o f-stop dela, né, ou t-stop, dependendo se você usa lente de cinema, quais lentes você tem, se elas são claras, né, se elas são rápidas, claras ou escuras. É importante hoje em dia estar trabalhando com lentes claras para você conseguir trabalhar em low light e também com desfoque mais cremoso, né? Isso tudo faz parte, então vai fazer diferença. Se você tem uma lente do kit, por exemplo, usando com uma DSLR ou mirrorless, saiba que se você trocar e começar a usar lentes mais profissionais, lentes mais claras e melhores, você vai ter melhores resultados. As lentes primes, né, lentes fixas que só tem ali uma milimetragem e você não vai ter um range de zoom para trabalhar, normalmente elas são mais claras. Você encontra facilmente no mercado lentes f1.4, às vezes 1.2 ou 1.8. Lentes com zoom, elas são mais fáceis de você usar porque elas são mais versáteis, mas normalmente com f-stop ou t-stop já um pouco mais alto, né? Então você consegue achar normalmente T2.8, 2.9 ou f2.8, isso aí normalmente é o padrão de mercado, mas você já consegue resultados muito bacanas com um desfoque, um bokeh muito prazeroso. Então, enfim, a escolha de lentes vai fazer a diferença. Se você tem lentes do kit, eu aconselho vocês a começarem a estudar, a usar um kit de lentes mais completo para que você troque essas lentes e consiga imagens com mais qualidade. Se contar de história, fique com uma qualidade melhor. Um dos pontos de fundamental importante diz respeito às filtragens. Pessoal, o que eu mais vejo gente por aí é negligenciando essa questão. É não usando as filtragens, sobretudo as filtragens obrigatórias. Contar a história, né? A gente chegar na qualidade que a gente deseja, a gente precisa estar munido de todos os equipamentos necessários. Existem equipamentos que são essenciais, seja você filmando com um celular ou filmando com uma câmera profissional. Dentro dessas filtragens essenciais e obrigatórias, né, que eu costumo chamar, estão os filtros NDs. Quem aqui trabalha com audiovisual e não utiliza filtro ND, para tudo agora, vai atrás dos seus filtros NDs e comece a utilizar, porque você precisa utilizar filtros NDs. É muito difícil eu me ver numa situação que eu não use filtros NDs. Os filtros NDs são extremamente necessários para que você consiga aplicar os princípios da cinematografia e ter uma imagem correta, sobretudo uma imagem com motion blur adequado, para que você enxergue aquilo que você o mais próximo possível daquilo que é a realidade e não distraia ali o espectador com uma imagem fora do padrão. Então o filtro ND, em primeiro lugar, ele é essencial para que você consiga, na maioria esmagadora dos casos, atingir um motion blur adequado, atingir os movimentos reais, para que os movimentos reais da cena natural esteja passando de forma correta, esteja sendo gravado de forma correta. Um outro ponto é que com os filtros NDs você consegue evoluir e você consegue atingir imagens exatamente do seu agrado, imagens que você pretende atingir, né? Muitas vezes você precisa do filtro ND para conseguir trabalhar graus de intensidades diferentes de luz e você atingir looks diferentes naquela cena. Se você só trabalhar
com a abertura, o fechamento e a abertura da sua lente, você vai muitas vezes arruinar o que seria aquela profundidade de raso de campo, aquele desfoque prazeroso. Então, quando você quer trabalhar com aquela abertura fixa, né, e com grande abertura, você muitas vezes vai ter uma imagem muito clara e você precisa escurecer através dos filtros NDs. Eu tenho diversos vídeos que eu explico sobre isso, vou deixar um muito interessante aqui que vai talvez abrir a mente para vocês em relação a esse sentido aí de você usar filtro ND, o porquê que você deve usar, mas enfim, filtro ND é uma filtragem obrigatória e você precisa está utilizando. Depois das filtragens obrigatórias, existe o que eu chamo de filtragens artísticas, né? Que são filtros que vão te ajudar a ter um look diferenciado, se assim você desejar. Eu mesmo, nesse vídeo agora, eu estou usando um filtro Black Pro Mist, né? De 1/8, que vai te dar essa diferença em relação aos altos highlights da cena, né? Então, por exemplo, você olha aqui, essa luzinha, aquele neon ali atrás do fone de ouvido ali, você nota uma aura ali em torno delas, uma fumacinha, eu diria assim, e na pele ali você enxerga uma pele um pouco mais suave. Ele vai tirar um pouco do contraste natural dessas imagens de hoje em dia, né, dessa nitidez também excessiva, te dando uma imagem bem prazerosa e bem diferente. Isso aqui é uma filtragem artística, ela já não é obrigatória, mas muitas vezes você não entende como que as pessoas atingem certos níveis, né, e resultados, e você saiba que essas pessoas muitas vezes elas estão usando filtragens ali, óticas, né, vidros na frente da sua lente para estar gerando esse resultado. Isso aqui é um exemplo deles, existem diversos outros tipos de filtros, como Glimmer Glass, como o Smoke, também filtros como Blue Streak ou Gold Streak, né, que vai gerar aqueles flares anamórficos que você pode estar trabalhando, ou mesmo lentes anamórficas para te dar um look, um aspecto, né, mais cinematográfico. Vamos partir para o tema iluminação. Pessoal, iluminação é onde eu vejo que está talvez um dos maiores problemas entre os criadores, né, de conteúdo, entre as pessoas que vão estar trabalhando dentro do meio do audiovisual, porque é algo que é um pouco mais difícil, né, para você carregar os equipamentos com você para estar fazendo seus trabalhos. Enfim, é algo maior, mais pesado, mais trambolhão, e isso tudo muitas vezes é negligenciado e as pessoas optam pelo custo-benefício ou pelo menor equipamento para estar gerando as suas imagens. Saiba, né, pessoal, que isso aí tudo vai ter uma consequência. Todo o resultado ele está totalmente ligado a todas as variáveis. E iluminação é uma das variáveis mais importantes nesse processo do audiovisual, de você conseguir uma imagem de maior qualidade. Infelizmente, para o audiovisual, para a gente ter uma imagem de qualidade mais soft, quanto maior é a fonte de iluminação, mais soft essa luz vai chegar até o objeto que está sendo filmado, até as pessoas, enfim. Infelizmente, quanto maior, mais soft, e normalmente a gente procura algo, uma iluminação com uma fonte de luz mais soft para estar iluminando a gente, por exemplo, como essa. Eu mesmo estou usando um Light Dome 150 que ele é gigantesco e muitas vezes inviável para as pessoas usarem dentro de um quarto ou dentro de um estúdio pequeno, né? Mas eu sei da importância dessa fonte luminosa gigantesca que é a softbox, que vai estar gerando esse resultado. Então, em qual grau que você está? Se você ainda usa, por exemplo, um ring light, digamos que você está no estágio inicial, no mais inicial de todos, em relação à qualidade de imagem para você gerar o seu conteúdo. Partindo disso, você entra nos pequenos COBs, né, nos COBs, nesses canhões de luz que já tem uma dimerização, provavelmente já vai ter um alto índice de CRI ou SSI, que já vai te dar uma qualidade de luz, né, um espectro ali, uma qualidade boa de luz em 5600K ou em crossfade em 3200K até 5600, enfim, quente, fria, você vai ter, ou a luz do meio-dia, né, no caso 5600K, você vai ter uma luz de qualidade e com intensidade para você estar trabalhando. Acho que esse conjunto de COB com um pequeno softbox está dentro da maioria das pessoas que criam conteúdo ao redor do globo todo, né?
mas normalmente só é muito difícil de se ver no cinema, que como eu já disse aqui, né, a gente sabe, o cinema é o que trabalha com tudo do melhor, né, e provavelmente não vai utilizar esses métodos e esse tipo de iluminação. Quanto maior, melhor vai ser, quanto maior essa fonte de iluminação, melhor vai ser essa qualidade, essa suavidade que vai chegar até você. Muita gente utiliza técnicas, né, que existe como você rebater essa luz em uma superfície branca, por exemplo, como uma parede ou mesmo rebatedores, para que ela volte também mais fraca, né? Geralmente nesse percorrer da luz de rebater em outros lugares para voltar para você, ela já volta também mais soft, e aí você está trabalhando com técnicas para estar te ajudando na sua iluminação. Porém, pessoal, uma coisa é certa, existe diferença e você tem que entender que se você quiser evoluir, se você quiser partir para um processo de qualidade superior, você precisa estar atento a esses detalhes e precisa estar também nesta evolução. Não adianta querer evoluir se você não quiser dar esses passos adiante. Por último e não menos importante, com certeza não menos importante, falando de áudio, né, pessoal? O áudio, ele é extremamente importante. Se você não tem um áudio adequado, você passa a incomodar. Todo aquele visual, tudo aquilo que você conseguiu com o seu vídeo, ele passa a ser distraído através de um áudio ruim. Você precisa de um áudio com qualidade para estar não distraindo a pessoa e ela poder assistir todo aquele contar de história que você fez com aquelas imagens. Então o áudio é imprescindível, você precisa caprichar e estar em constante evolução com o áudio. Não preciso nem dizer que os microfoninhos internos de câmeras, né, dos celulares ou de câmeras não são adequados e vai causar uma distração em relação a quem está assistindo o seu conteúdo. Isso aí deve ser evitado de qualquer forma, né? Se você não tem nenhum dispositivo ali dedicado à gravação daquele áudio, você precisa partir para esse passo adiante de qualquer maneira. O que se costuma fazer no começo é trabalhar com microfoninhos pequenos de lapela, seja conectado a celulares ou conectados diretamente em uma câmera. Isso aí já muda drasticamente o resultado e você passa a ter um resultado que eu diria aceitável. Na maioria das vezes, quando você põe um microfoninho ali com você de lapela e liga na sua câmera, no seu celular, você passa a ter um áudio aceitável. Mas vai de você se você vai ficar com esse áudio simplesmente aceitável ou você vai partir para a evolução e você vai partir para algo melhor. Se você quiser partir para algo melhor, áudio é algo que eu diria, é uma escola toda ali que você tem que estar anos e anos aprendendo e estar em constante evolução, como eu estou em constante evolução. Mas eu recebo muitos elogios em relação ao áudio aqui desse canal e não tem jeito, né? As próximas etapas disso infelizmente está em você adquirir microfones adequados, atuar na parte de acústica da sua sala, né? Infelizmente, se você estiver num ambiente fechado, você precisa ter um tratamento acústico adequado e os gravadores também, que hoje em dia estão cada vez mais competentes. Dificilmente você vai conseguir fugir desses pontos aí de você estar tratando a sala e estar tendo equipamentos, né? Microfones e gravadores profissionais e competentes para você sair desse nível que eu chamo de aceitável e partir para um nível muito mais profissional. Eu mesmo filmo aqui com microfone super profissional apontado para minha boca e numa distância aí de uns 25 a 30 centímetros da minha boca, então ele fica bem próximo, embora não aparece, e dessa forma eu consigo, através de um gravador super competente, gravar esse áudio com a melhor qualidade que eu posso aqui. Além do mais, esse espaço todo aqui está totalmente tratado acusticamente para evitar a reverberação que poderia estar arruinando a qualidade desse áudio, né? Se eu tivesse que dar um conselho para vocês, né? Primeiro lugar, a reverberação da sala deve ser tratada. Você precisa tratar acusticamente a sala. Isso é super importante para depois você partir para equipamentos de ponta com relação a microfones, né? Você ter microfones adequados e gravadores adequados. Tenho diversos vídeos também no canal a respeito disso. Pesquise internamente aqui do canal que vocês vão encontrar tudo sobre esse tema aqui. Bom, pessoal, espero ter dado um norte para vocês em relação a esse percurso, né, de evolução que a gente tem que
estar sempre antenado no audiovisual, a gente não pode parar no tempo. Se a gente parar no tempo, outras pessoas não vão parar no tempo e vão nos engolir, então a gente precisa estar em constante evolução. Eu quero saber em qual estágio você está desses tópicos que eu passei e qual seria o próximo passo, se você entendeu e se você vai seguir esse próximo passo, mas é imprescindível e importantíssimo que você siga para estar sempre em constante evolução, para que os seus trabalhos possam ser entregues da forma adequada que hoje em dia estão entregando e que você possa evoluir e não ficar parado no tempo. Me diz o que você achou, eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.